Lécio Divina é uma antiga prática espiritual que envolve uma leitura contemplativa e reflexiva de textos sagrados, especialmente nas tradições cristãs. Originária do monasticismo, essa abordagem de leitura visa ir além da simples compreensão intelectual das escrituras, buscando uma conexão mais profunda com o divino. A prática geralmente envolve 4 etapas: leitura, lécio, meditação, meditatio, oração, oratio e contemplação, contemplatio. Durante a leitura orante, os praticantes escolhem um trecho das Escrituras, leem-no atentamente, meditam sobre seu significado, expressam suas reflexões em oração e, finalmente, entram em estado de contemplação, permitindo que o texto revele novas perspectivas espirituais. A Lécio Divina oferece um caminho para uma experiência mais profunda de conexão com a espiritualidade e o sagrado. Ao contrário de uma leitura meramente acadêmica, essa prática se concentra na interiorização e na comunhão com o texto e com Deus. Através da leitura orante, os praticantes buscam ouvir a voz divina, encontrando significado pessoal e orientação nas palavras sagradas. É uma abordagem que vai além do mero entendimento intelectual, convidando a uma jornada de reflexão interior e comunhão espiritual que pode enriquecer a vida de fé e proporcionar insights profundos sobre si mesmo e o divino. Para entender melhor sobre o assunto, fique conosco no Bendita Hora. Recebendo aqui na Rede Vida de televisão, alguém que a gente nem precisa apresentar, o Brasil inteiro conhece, admira, e eu também, Ângela Ábido. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Deixa eu explicar quem que é a Ângela Ábido. Ângela Ábido é fundadora, coordenadora nacional e internacional do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos. É um movimento maravilhoso, eu vou perguntar para ela. Um movimento maravilhoso, porque eu acompanho na minha paróquia, há 3 anos o movimento existe. 3 anos, há 4 anos, teve a pandemia que existe na paróquia, e é um trabalho maravilhoso, assim, maravilhoso. Mas a Ângela, ela está lançando também, trazendo aqui esse livro maravilhoso, que ela fez o prefácio dela, é um livro de La Salette, das aparições de La Salette, que Nossa Senhora de La Salette é a padroeira do movimento, né? E também tem toda a inspiração, né? As aparições são toda a inspiração do movimento. E esse original desse livro tem 100 anos. 100 anos? 100 anos. Por quê? Nós fomos beber na fonte. Esse padre Berthier, ele viveu o período da aparição. Beleza. Então, a gente deu uma acertadinha no texto para ficar atualizado, facilitar a leitura, mas é a visão de alguém que viveu todo o processo ali da aparição, não é isso? Que bonito. Ex bibere ipso fontes, os romanos falavam, lá na fonte mesmo. Vamos conhecer a Ângela. Ângela, você é de onde? Eu sou mineira. Ah! Que a gente é bairrista, não deixa de falar. Claro, eu também. Ó, eu não quero me gabar, não, mas eu também sou. Você também é mineira. De onde você é, de Minas? Mas eu moro em Vitória, no Espírito Santo, há 40 anos. Então, eu sou capim mineiro já. Na verdade, o pessoal de Minas vai para Vitória para morar e para ir na praia, né, gente? Todo mundo sabe, para o Espírito Santo. Lá no Espírito Santo fica assim, do lado de Minas, e todo mundo vai para lá, Mas a gente só vai à praia os 2 primeiros anos, tá? Depois não vai mais não, né? Não fica mais não. Aí você já tem praia, acabou. E o movimento, como que nasce o movimento das Mães que Oram pelos Filhos? Como surgiu tudo isso? O padre nasceu da morte de uma criança. Uma criança de 9 anos cai de uma trave de gol no aniversário do irmão mais novo. E isso impactou muito a minha filha. Minha filha fazia medicina, né? Isso lá em Vitória? Lá em Vitória. Durante o período de medicina, minha filha se afastou da igreja. E aí casou, teve 3 abortos. E aí, quando teve neném, ficou igual aquelas galinhas choca com a criança. E quando morre essa criança, isso tem um impacto interno dentro dela. E ela estava no aeroporto e viu um livro, Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora. E aí, ela me chama para rezar com a minha nora e depois conta para a melhor amiga dela, que é a Aline.
E aí a Aline falou, não, você não vai ficar com a tia Ângela só para você. Nós vamos ligar e vamos conversar. Nós começamos 6 mães ali. E é interessante porque o movimento nasce numa classe média alta, de mulheres na melhor faixa de idade, com 35 anos de idade, de sucesso, mas com um grande vazio. Peraí, e foi sua filha que foi o estupim de tudo isso? Foi o estupim, porque a pedagogia de Deus é a seguinte... Impressionante isso. O movimento não nasce com uma mãe, nasce com uma filha. Nasce com uma filha. Por quê? Porque a pedagogia de Deus é justamente essa pelo movimento. Porque as mães não têm tempo. E eu, na época, trabalhava 18 horas por dia. Eu também não tinha tempo. Mas pelos filhos, a gente vem para a igreja. E pela minha filha, para voltar à igreja, eu falei, vocês podem marcar o dia e o horário que eu vou estar lá. Eu vou arrumar um tempo. Eu vou arrumar um tempo. Era, inclusive, dia da reunião do conselho do hospital. E eu abri mão de ser conselheira. Trabalha no hospital. Trabalhava no hospital. Aí depois eu vou te contar que a minha vida sofreu... Os últimos 12 anos foi uma metamorfose. Porque eu era muito mais voltada para o feminismo, né? Apesar de ser católica, o modelo meu era muito mais masculino, porque eu tinha que vencer no meio masculino. E o primeiro resgate de Deus fomos nós. Olha que Por quê? Porque a gente vem pelos filhos, mas a primeira pessoa a ser restaurada é a mãe. Porque a hora que nós somos restauradas, nós restauramos as famílias. Porque na psicologia a gente sabe, né? Que uma mulher estruturada é a base de uma família. A Bíblia fala isso também. Sim. Né? Ângela, mas interessante. Sabe que eu estou impressionado? Porque é muito bonito como que os caminhos que Deus faz a gente andar, né? É interessante, né? A filha que estava ali... sua filha é cofundadora do movimento. Ela, na realidade, a gente chama de grupo fundador. Só que aconteceu um problema, padre, quando 3 anos depois que eu lancei o primeiro livro e virou um sucesso, as pessoas liam o livro, abriam um grupo, liam um grupo, e aí explodiu, a minha filha ficou com raiva do movimento. Porque, novamente, a mãe dela estava sendo roubada. Primeiro pelo trabalho e depois pela missão. Mas, graças a Deus, a partir deste ano, ela está voltando. Beleza. Né? O amadurecimento vai chegando. Foi quando que começou? O grupo começa em 2011. Então, 2011. O Carisma nasce em 30 de março de 2011. 30 de março de 2011. Isso. Mas o movimento só nasce no dia 1º de setembro de 2014. Então, a gente é bebê. Nós temos 1º de setembro de 2014. Isso. Amanhã. Amanhã. Sexta-feira. Sexta-feira, hoje Sexta-feira. aqui. Sexta-feira, é. Eu faço 48 anos de casada e fazemos 9 anos de movimento. A data é 1º de setembro de 2014. Isso. Você vai fazer... 9 anos. 9 anos. Nós somos 9 anos. Criança ainda. E olha a pujança do movimento. Porque, na realidade, o grupo nasce debaixo das asas de Dom Luiz, que era arcebispo de Vitória. Eu fazia assessoria para ele e era amiga pessoal e confessor também. Sei. Quando a minha filha fala em voltar, ele só me pede uma coisa, não faça o grupo em casa, porque a gente ia fazer em casa. Ele falou, faça na igreja, porque diziam que eu era da cozinha dele. Então, ele falou, senão fica parecendo que é algo né, que a gente está fazendo paralelo. E isso foi muito bom, porque até hoje, tudo nosso é dentro da igreja. É a regra do jogo. E o padre tem que assinar uma carta, porque a hierarquia nossa, o primeiro lugar é o pároco, e não sou eu. Agora, me conta, eu sei que o movimento já é conhecido no Brasil todo, mas tem gente que está assistindo, porque o Brasil inteiro está assistindo a gente agora, e de repente fala assim, meu Deus, como é que funciona? Como é que é a metodologia? Eu tenho sempre uma satisfação muito grande de falar do grupo. Como eu acompanho o grupo na minha paróquia, eu vejo a seriedade com que é levada as coisas, né? E, de repente, na igreja... Sou chata. Não, o pessoal fala, vamos fazer assim? Não, não pode fazer assim. Por que não pode? Porque lá no Nacional não deixa. Eu tive um problema. O pessoal, vamos fazer, vamos continuar fazendo ele online? Não, não pode.
Não pode, né? Então, eu acho interessante isso, porque existe uma unidade, uma comunhão nisso tudo. É isso aí, porque a gente segue, padre, o modelo da igreja. Isso. Então, a gente diz o seguinte, a missa não é igual em todos todo mundo. os lugares, Isso. igual em termos de liturgia, né? Isso, Assim, cada um vai dar o seu tom, vai fazer a adaptação, Mas a liturgia, ela é a mesma. Porque aonde alguém chega e visita um grupo de mãe, ela sabe que tem 3 tempos. Nós rezamos o terço, fazemos a formação e depois o momento oracional, porque é baseado na Lexio Divina. Não é verdade? Isso mesmo. E, padre, interessante que quando Deus foi dando a metodologia, primeiro elas vieram pelo momento oracional, rezar pelos filhos. Isso. Só que nós tivemos um problema técnico. Os maridos têm um ciúme das mães muito grande, porque eles brincam que casam com peru e vira beata. Então, nós começamos a rezar o terço para que elas pudessem chegar no grupo. Todas trabalham para também Deus ir tirando toda a dificuldade. E aí, quando nasceu o movimento, as meninas começaram a dizer, tia, nós estamos igual aluno repetente, chega gente nova e nós estamos voltando atrás. E aí surge o momento formativo, e é a minha menina dos olhos. Por quê? Porque nós não formamos lideranças para o movimento, nós formamos lideranças para a igreja. Porque no movimento de mães, nós temos uma regra do jogo. Todas nós precisamos trabalhar numa pastoral. Sim, isso é interessante. Então, por exemplo, eu trabalhei até o ano passado no Crisma de adulto. Eu fazia preparação principalmente dos maridos, né? Eram grupos de 120 maridos. E hoje eu trabalho com os adolescentes. Então, todas nós temos que ter preparação bíblica, preparação litúrgica. Por quê? Esse é um momento muito importante, sim. Porque formação é uma das coisas que, de repente, mais faz falta na igreja. A formação. E a formação, eu vejo que a formação do movimento é muito profunda, muito boa mesmo, muito boa. Sim. E sabe qual é a minha preocupação, padre? Porque hoje eu sou avó, né? E eu vejo que as mães não têm resposta com relação à igreja. É tudo na parte do acho. E nós temos meninos extremamente de conhecimento. Então, nós precisamos de conhecer para responder e explicar com profundidade. Porque não é a minha geração que falava acredita e você acredita. Hoje, você tem que ter embasamento até para eles enfrentarem a realidade lá fora, da escola, do ambiente de trabalho, do social, com a resposta a partir da Bíblia. Ó, eu vou lá falar com o Roger, você toma café. Toma sim, não vai falar que não toma café. Não, mineiro que não toma café, você vai brigar comigo, né? Tá louco. E você toma café com açúcar? Sem nada, puro. Que absurdo. Não, isso eu acho um absurdo. Não, chega. Não, é absurdo. Dizem que quem toma café sem açúcar não deve ser boa gente, mas eu sou boa gente. Não é. Eu falo pro pessoal, assim, ó, café, criaram uma seita do café sem açúcar, que assim, eu participo dessa seita, você não é do meu coisa. E quem toma café sem açúcar sempre acha que é melhor que a gente. Padre, melhor do que o seu eu não sou, não. Mas que o sabor é melhor, é. De onde que você é? De Minas? De que lugar? Eu nasci em Caratinga. Caratinga, conhece? Mas eu fui criada em Santos Dumont, pertinho do Rio de Janeiro. É Zona da Mata, menina. Zona da Mata. Zona da Mata. Aqui, antes de gente... Porque eu vou... A Ângela falou pra gente de todo o esquema histórico e também como funciona uma reunião. A metodologia. A metodologia. Ela vai falar pra gente, eu acho que uma parte interessante, ela falou da formação, ela falou também do terço, que é a maneira bonita da gente trazer todas as famílias, e da parte da Lexio Divina. Ela vai explicar pra gente a Lexio Divina, que é uma metodologia de oração muito antiga na igreja e muito bonita também. A gente tem alguns aplicativos celular que incentivam a leitura orante. Lexio Divina é leitura orante, e muitas orações. Acompanhe esse VT, depois eu vou conversar com ela, veja só. Hoje em dia, usamos a tecnologia para nos ajudar em diversas tarefas do nosso cotidiano. Além de ser uma aliada no entretenimento, ela também pode nos ajudar a praticar melhor a nossa fé. Atualmente, existem diversos aplicativos para celular que oferecem meios de praticar a leitura da Bíblia e auxiliar na meditação da Palavra de Deus. Como exemplo, podemos citar o Oração Play,
Nesse aplicativo, você pode acessar a Bíblia, orações, novenas e a liturgia diária, além de poder acessar vídeos e músicas voltadas para a espiritualidade. Já no Glorify, você pode criar uma rotina devocional, com uma passagem da Bíblia, uma reflexão e uma oração. Você pode escolher se prefere por texto ou áudio. O Hallow é uma ferramenta que conta com sessões de orações e meditações. Lá, você encontra orações temáticas, histórias bíblicas, além do terço diário. Tudo isso de forma simples e intuitiva. Essas são apenas algumas de muitas opções que você pode experimentar para te ajudar na prática da oração, da meditação e leitura da Palavra de Deus, onde você estiver. Olha, a Ângela, eu acho interessante a gente falar sobre como funciona a reunião das mães que oram. Explica para as pessoas como funciona. É uma vez por semana? Como que funciona esse encontro das mães? Ô padre, nós temos 4 tipos de encontro, né? Nós temos o encontro da paróquia, onde nós temos a metodologia do terço, que é o terço pelos filhos, e nós temos um caminho de santidade que nós tiramos da mensagem de La Salete. La Salete. Porque Salete, quando aparece, ela faz 5 convites: reconciliação, oração, eucaristia, penitência e missão. E o movimento, ele percorre esses cinco caminhos para poder buscar a santidade, não é isso? Esse é o nosso caminho de santidade. E durante o livro, ele vai explicando cada pedacinho, onde que ela chama a reconciliação. O da Eucaristia, para mim, é o mais bonito, que ela diz que os homens vão à igreja como os cães vão ao açougue. Olha que pesado. É bonito a coisa. Depois da missão, ela fala: ide evangelizai, contar isso para todo mundo. Falar isso para mulher é a coisa mais fácil. A gente é fofoqueiro, a gente conta para todo mundo, não é isso? Então, o livro ele vai ensinar a gente justamente esse processo. E ele trabalha também toda a parte de reconhecimento da aparição, porque foi difícil o reconhecimento, mas depois abriu a metodologia para reconhecer as outras aparições. Que interessante. É bonito isso, entendeu? Ela está referindo a esse livro, é importante que você saiba, o livro é lançamento agora, lançamento de agora. Lançamento da editora Ângelos, né? Ótima editora, nossa, mas você... A dona que não é muito lá essas coisas. Mentira. Mas olha... Sabia que a Maristela, quando eu fiquei padre, era uma das minhas jovens lá no São Judas. É mesmo? Eu fui trabalhar com os jovens. Olha ela ainda lá, é jovem, que né? legal. Ela é jovem, né, padre? Liderança lá da juventude toda. Uma pessoa que sempre esteve na igreja. Sempre esteve na igreja. Sabe o que é assim? Eu falo com orgulho isso. Ela tinha mãe que ora, viu? Sim, não. E a família... Olha, a família de uma estirpe que, olha, maravilhosa, viu? É verdade, é verdade. E o pai, nossa, mãe, o pai que eu conheci demais, muito mesmo, muito mesmo. Você conhece a família toda, eu então, fiz o casamento de quem que eu fiz o casamento? Do Rodrigo, do Diego não casou comigo, ele não casou comigo. Isso vai... Tá no seu livrinho. Dela eu não fiz, arrumei um monte de namorado pra ela, mas eu não fiz... Fiz ainda não. Não quis. Aqui... Aí vão voltar nos grupos. Nos grupos, isso. É isso? Então, nós temos o grupo presencial, que funciona na paróquia. Isso. Nós temos um grupo que reza nos hospitais, que chama Ama Hospital. Por quê? Porque quando os filhos estão internados, as mães ficam sem força. Então, as mães vão ao hospital rezar. Nós temos o Amo Escola. Amo? Escola, a Associação de Mães que Oram. E, afinal de contas, mãe é amor, né? É isso mesmo. Então, chama Amo. E aí nós temos nas escolas. Por quê? Porque hoje a educação está muito difícil. E as mães estão lá, no lugar de ficar fofocando na porta da escola, elas entram para uma sala e vão rezar pelos filhos.
Olha que interessante. Nós temos também na porta do cárcere. Olha Onde que a interessante. gente faz isso. Foi o último pedido do arcebispo Dom Luiz, que a gente fosse para as portas dos cárceres. As mães que rezam pelos filhos presos. Vão para os filhos presos, Olha ok? que coisa. E aí nós temos também o AMO virtual. O que significa isso? Porque no grupo presencial, padre, você ter um filho preso, nem toda mãe vai levantar a mão e falar, olha, quero rezar pelo meu filho preso. Então, nós fizemos um grupo do mundo todo no Zap. E esse grupo reza, tem uma liturgia, uma metodologia, onde elas recebem as mães com um problema específico e rezam e partilham comum. Então, nós temos o Amo Cárcere também em virtual. Temos o Amo Afetividade, por causa da questão da sexualidade, que hoje é algo difícil para as mães lidarem. Filhos adotivos, padre, que, apesar de ser psicanalista, eu vejo que como o amor do pai e da mãe que recebe não conseguem tampar o buraco da rejeição da mãe biológica. Nós temos filhos que virão, porque as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, por causa de opções empresariais, né, de sucesso, de carreira, e também por causa da vida de tomar anticoncepcionais. Então, quando querem engravidar, não conseguem. Então, elas rezam para engravidar. Então, esses aí são os virtuais. Virtuais. Interessante, porque aí você dá liberdade para a pessoa de apresentar sem se expor muito. E sem expor o filho, porque ninguém conhece ninguém. Sem expor o filho, entendeu? É verdade. Então, você cura a mãe, no trabalho é curar a mãe, para que ela possa lidar melhor com a situação dos filhos. Interessante. E nós temos as dindas, que são as madrinhas que rezam pelos afilhados e por filhos que não têm mães que oram. Que bonito isso. Olha que bonito isso, esse resgate da madrinha. Porque madrinha, a madrinha do batismo... Autoridade espiritual. Isso é mais, isso está na teologia dos sacramentos, é uma mãezinha. Com uma mãe. certeza. Madrinha significa mãezinha. Quando eu estou fazendo batizado, eu falo assim, não é como se você fosse a mãe, não. Você é. Ah, que bonito, né? vamos falar isso. Pode, né? Porque eu tô te chamando de mãezinha, né? Porque as pessoas, é como se eu fosse a mãe. Não, a gente tá chamando de mãe, né? Acho importante, né? Gostei. É mãe. E bonito o movimento. É um resgate do papel da madrinha. Né? Muito interessante. E nós temos um grupo também de súplica que reza e faz jejum por todo o clero. Nossa, olha que coisa interessante. Olha que bonito. Nossa, mãe, Nosso olha... jejum é mais um e menos um, você conhece? Como que é? Mais você faz... Daquilo que você não gosta, você faz mais. Então, por exemplo, você não gosta de cebola. Aí você come muita cebola. Você come a cebola. Você come a cebola. A mais em sacrifício. Aquilo que você gosta é menos. É menos. Então, por exemplo, eu gosto de chocolate. O meu sacrifício é menos chocolate. O que você gosta mais? Eu gosto de chocolate. Não, de menos você gosta. Não, menos... O que eu gosto de menos? Padre, eu acho que eu gosto de menos... Jiló. Eu adoro Giló, padre, eu sou mineira. Giló não tem jeito, então... Olha, padre, eu nem sei, eu como de tudo, mas eu como tão pouco. Então, para mim, seria uma coisa, eu como muito pouco. Eu tenho dificuldade de alimentação, então, para mim, seria comer mais. Entendeu? Que coisa. Mas, na realidade, para mim, o mais, eu tenho gênio muito forte e sou muito crítica. Então, eu procuro trabalhar o meu gênio. Esse Agora me fala. É o que eu mais trabalho. A gente estou esquecendo das coisas que tem que perguntar. Tem uma pergunta? Vamos ver. Não consigo me concentrar em casa para praticar a leitura divina. Como me livrar das distrações para meditar a palavra? Pera aí, nós fomos para outros assuntos aqui, nós nem começamos a falar da Alexia Divina aqui. Tá quase acabando, mas ela vai falar, só vou perguntar, depois você vai falar da Alexia Divina. A gente fala, o movimento hoje está fora do país? Nós estamos em todos os estados do Brasil, todos, e estamos em 8 países, oficialmente é que tem a carta do bispo. E extraoficial, por exemplo, Cuba, a gente não tem como ter carta.
Então, nós já estamos em Beleza. todos esses países. Estamos falando em cantonês, em árabe, beleza. em alemão, padre. Maravilha. O mais bonito que eu tenho aprendido a conversar com os bispos de todos os países, Linda. sem falar, só com a presença. Mas o carisma é tão forte que a gente não precisa nem de abrir a boca, Linguagem padre. do amor, essa é a linguagem. Linguagem do amor. Ângela, um dos pontos fortes aí que a gente Trabalha. é justamente a Lexio Divina que a gente tem ali, né? Isso. Explica pra gente como que funciona essa questão da Lexio Divina. Padre, Até a pergunta que foi feita. Né? É muito simples, né? Porque quando a gente falou que a metodologia é Lexio Divina, a gente nem tinha pensado nisso. Isso. Porque Deus foi fazendo as partes, aí alguém virou para mim e falou assim, mas isso é a Lexio Divina. Oh. Falei, nossa, tem nome bonito Tem isso nome. aí, porque eu chamava de leitura orante, né? É. Então, o que é a Lexio Divina? Primeiro, você lê. Isso. E isso é importante. Depois, você começa a conhecer a palavra, porque o texto fora do contexto, não é assim que você... Vira pretexto. Vira pretexto. Então, a gente encaixa o texto naquela realidade. O que aconteceu naquele momento? Como é que estava a cultura do momento? Quais são os personagens que estão ali? E depois, estou fazendo ela sintética, como a gente faz. Depois, a gente medita em cima disso a partir do conhecimento. E o mais importante, depois a gente ora em cima disso. E o que é a oração? Porque as pessoas têm muita dificuldade de oração. Por quê? Porque as pessoas querem inventar a oração. E a oração da Lexio vem da palavra. Porque isto é o que Deus quer dizer aqui para mim hoje. Tanto que eu nunca preparo a palavra. Aí perguntei para o senhor, né? Qual é a palavra que o senhor gosta? Eu gosto. É um texto, para mim, um texto que me inspira sempre, que foi o texto que eu usei quando eu professei os votos. Jeremias, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Que é Jeremias 20, versículo 7. Isso mesmo, olha. Então, a primeira coisa é entender, né? Tu me seduziste. Por que Jeremias fala isso, né? Porque Jeremias não queria ser profeta. Né? Ele tem o chamado de pequeno. Depois, quando ele realmente se vê lá... vaqueiro, e quando ele se vê fazendo as primeiras coisas, ele fala, mas não é isso que eu quero para minha vida. Só que quando Deus seduz, foi igual na minha vida. Eu queria ser profissional. Né? Eu falava que eu ia aposentar com 85 anos. E hoje eu estou abandonando pouco a pouco, né? Eu fiquei só com a parte de coach e a federal na pós, porque você vai sendo seduzido por Deus. É verdade. Então você se coloca no lugar de Jeremias. E como é que a gente reza em cima disso, né? Quando você diz, Senhor, tu me deixaste seduzir. Olha, Senhor, eu não queria estar junto com isso. Eu queria estar longe disso, Senhor, mas tu me chamaste. E o mais importante, eu me deixei seduzir. Porque o Senhor é um cavaleiro, né? O Senhor não passa por cima. E sabe que esse texto é tão forte, tão bonito, né? Porque Jeremias, a palavra seduzir, quando você vai no contexto aí, a palavra seduziste era usada em questões assim muito graves. Seduzir estava no sentido de violentar. De violentar. O Senhor me violentou. Eu não queria ser profeta, eu não queria ser padre, eu não queria ser nada. O Senhor me violentou. E Jeremias fala assim, e isso foi uma luta desigual, porque você é mais poderoso que eu. Então você vem querer me chamar e você é mais poderoso. É muito bonito isso, né? E aí, né, isso se torna um diálogo. Porque Jeremias está falando com toda sinceridade. Senhor, eu não queria estar na posição de fundadora. Mas porque você... a minha filha um dia disse para mim assim, mãe, você gosta de palco? E agora que ela está comigo, ela falou, mãe, é 1% de palco para 99% de ralação. E aí ela começou a ver que a história é bem diferente. É verdade. Jesus realmente, ele violenta, mas no sentido positivo. E Jeremias está conversando. E é isso que é a Lexio Divina. Você entender e dialogar com Deus como a gente dialogou. Que lindo, olha aí, tá vendo que beleza? Olha, vou falar uma coisa, a gente podia ficar aqui até de noite, mas a Maristela tem que levar ela embora, né? Eu queria mais uma vez lembrar do livro aqui, atenção,
os livros, a gente... Maristela, pelo site da Editora angeloseditora.com. Tá ali? Ah, tá lá. angeloseditora.com. Você viu que capa bonita? Bonita aqui, ó. Olha. A primeira capa foi feia, viu? Que ela me mandou. Eu falei, vai lá no nosso site que nós somos pobres, mas nós somos chiques. Olha que tem direito. Olha lá, isso mesmo, tá vendo? Aí ficou bonito. Muito bonito. E eu queria mais uma vez agradecer e quero que você conheça o movimento das mães que oram pelos filhos, mas eu quero dar alguns... Posso falar o nosso site, Vou te falar tudo aqui, para começar pelo Instagram. Que o senhor fez dever de casa, aqui, gostei. Ó, tudo aqui, ó, começa aqui, ó. No Instagram, atenção, vamos lá seguir tudo, que eu já começo seguindo. No Instagram, @Ângela Árido. Esse é o meu. Esse é o dela. @Ângela Árido. Tá aparecendo. Mas eu gosto de dar o do movimento. Era aí. No Instagram, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Tá lá. Isso. Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Tá certo? Tá certo. Mães que Oram pelo Filho Oficial. O site, mãesqueorampelos-filhos.com. É isso aí. Mães que Oram pelos Filhos. Oficial. Não, é tudo... Mães que oram pelos filhos, oficial.com. Não, aqui não tá oficial, não. Tem que ter oficial. Tem não? Não Tô é. dizendo que não tem, que eu tô falando errado. Tá falando errado. Não avacalha, não. Você tá Não avacalhando o nosso merchandising. O Instagram é @Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Ok. O site é mãesqueorampelos-filhos.com. E, mais uma vez, da editora angeloseditora.com. Pode. E olha, colocou Mães que Oram pelos Filhos aí no Google, você vai encontrar... Agora tem que olhar essa logo, tá? Olha Porque aqui, estão a logo. aparecendo outras. Sabia? É o que dá sucesso, as pessoas começam a já copiar, vai né? ter Mães que Oram Por isso pelos que a gente usa oficial. Por isso, então. Mas é só olhar a Nossa Senhora com Nossa Senhora ali, ó, e é bonito mesmo. Esse é o logo, Mães que Oram pelos Filhos. Não, nós somos peru igual a Nossa Senhora lá. Olha como é que a Nossa Senhora de La Salete é peru. Nossa Senhora é toda enfeitada. É, toda enfeitada. Obrigado, viu, Ângela? Muito Obrigada, obrigado. padre. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe Terra Seca, do cantor e compositor Thiago Braga. A minha preferida. Lindo. Obrigado por vocês ficaram com a gente. Deus abençoe. Amanhã a gente tá junto, meio-dia rezando o terço.